paz do Senhor, eu tenho uma palavra abençoada da parte de Deus para te dar hoje. Em Isaías, capítulo 26, versículo 4, fala: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E nos dias de hoje, ainda existe pessoas que é difícil ter fé. Pessoas que dizem: eu não consigo ter fé. É preciso você saber que nós somos limitados. É preciso que, por mais que a gente venha ministrar a palavra de Deus, a gente nunca vai entender a grandeza de Deus. A gente nunca vai entender o pensamento de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando o nosso espírito conhece o Espírito de Deus, a gente o reconhece como Ele sendo o nosso Pai. Porque nós fomos feitos por Deus. Então é preciso que você venha a crer num Deus todo-poderoso, um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que Ele é rocha, um Deus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, um Deus que é grande em glória, um Deus que é todo-poderoso e que pode mudar a tua história, que pode mudar o teu ser, que pode mudar o jeito de você pensar, o jeito de você agir, que pode mudar tudo ao seu redor. Deus, Ele muda a situação de uma forma que você nunca vai entender, porque Ele é Deus. Então nós temos que entender e ver a grandeza de Deus, e à medida que a gente vê a grandeza de Deus, a gente começa a entender que nós não estamos só, que nós temos um Deus todo-poderoso que pode mudar a história da nossa vida, que pode mudar o quadro da nossa vida. Em qualquer área da sua vida, Deus pode mudar a tua história. É preciso que você venha crer. É preciso que você hoje faça uma reflexão e venha olhar ao seu redor. Olhe para cima, veja o céu, veja a grandeza do céu. Veja as nações, línguas. Veja ao seu redor a complexidade do ser humano. Veja como Deus é grande, se Deus criou os céus e a terra, se Deus criou você, com a complexidade que o ser humano tem. Logo se vê que nós não temos um Deus limitado. Nós temos um Deus grande, um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Então viver com Deus é isso. É a cada momento, mesmo em dificuldades, é saber que você tem um Deus grande e que pode resolver a tua situação. Viver uma vida em verdade, vivendo o Evangelho de Deus, é isso. Não é você viver sempre em prosperidade, em alegria, mas é você saber que mesmo passando dificuldades, você não está só. Mesmo passando dificuldades, você tem um Deus que te guia e que te fortalece, que te transforma, que mostra o caminho que você deve ir, que mostra o que você deve fazer. E mesmo se as coisas não ir tão bem como você gostaria, mas saiba que o plano de Deus é diferente do seu plano. O plano de Deus nós não entendemos, mas nós sabemos e temos a certeza que Deus ele é grande e poderoso para fazer aquilo de acordo com a vontade dEle e que é boa, perfeita e agradável para mudar a nossa história e para nos dar aquilo que a gente necessita. Nós temos que saber a grandeza de Deus. Nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. E quando uma pessoa aceita Cristo como seu único Salvador e pensa que agora sim, eu vou viver numa vida de prosperidade, eu vou viver numa vida de alegria, de felicidade. E quando vem a primeira tribulação, a pessoa fica frustrada e acha que não vai conseguir e acha que os problemas é maior do que o Deus tão grande e poderoso que nos criou. Mas Deus ele falou que no mundo tereis aflições. E ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus ele deixa uma promessa para a tua vida. Deus ele diz que ele vai adiante de ti, que ele livra os teus pés de tropeçarem.
E que mesmo você tendo aflições, você tem um Deus que venceu o mundo. Você tem um Deus que Ele é rocha eterna. Você tem um Deus que Ele vive para sempre. Um Deus tão poderoso, tão grande, que pode mudar a tua história ao ponto de você ficar sem entender a grandeza de Deus na tua vida. Então vamos fazer essa reflexão e vamos entender o quanto Deus Ele é grande, o quanto Ele pode mudar a nossa história. Porque a dificuldade vai chegar um tempo que vai passar. Porque nenhum problema é para sempre. Nenhuma enfermidade é para sempre. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque Ele é santo, porque Ele é Rei dos reis, porque Ele é Senhor dos senhores, porque Ele é rocha eterna, porque Ele é grande e poderoso, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Não existe barreira para a grandeza de Deus. Não existe nada nem ninguém que atrapalhe os planos de Deus na tua vida. Quando Deus Ele determina algo, isso vai acontecer. Pode se levantar quem for. Pode se levantar pessoas próximas de você. Pode se levantar pessoas que você nunca viu na vida. Mas Deus Ele é grande e poderoso para mudar toda a história. E o ser humano muitas vezes, ele vive numa ilusão que acha que aquele problema vai sufocá-lo, vai matá-lo e ele não vai conseguir a solução. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que a solução não está com você. A solução está com Deus. Deus é que tem a solução para o teu problema. Então reflita hoje e comece a buscar a Deus de uma forma diferente. Que a forma de trabalhar é uma forma diferente, na qual a gente não entende porque somos limitados. E às vezes mesmo na aflição, você pensa que Deus não está com você e Deus está mudando a tua vida. Deus Ele está mudando a tua história. Deus não desampara os seus. Deus Ele é grande, Ele é perfeito. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que liberta. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando a gente começa a entender que mesmo nas aflições, nós conseguimos ter força, porque a palavra de Deus diz que quando a gente está se sentindo fraco é porque nós somos fortes. Porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O jeito de Deus trabalhar é tão difícil que a gente não entende, não tem como entender a grandeza de Deus. Então simplesmente não queira entender Deus, mas queira viver a palavra de Deus. Mas queira ter fé, queira ter esse dom tão lindo e maravilhoso que é ter fé em Deus. E Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus, Ele tem algo grande para te dar. Mas você precisa acreditar. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.